Vamos lá. Nessa aula eu vou mostrar para vocês técnicas de chutes que vocês poderão estar utilizando na hora da prova de vocês. E aí vocês podem estar se perguntando, como é que eu vou estudar técnicas de chute se eu deveria estar estudando, na verdade, como estudar melhor, ter um maior desempenho, coisas desse tipo. Para que é que eu vou me utilizar de técnicas de chute? Essas técnicas daqui, pessoal, elas vão ajudar vocês, principalmente naqueles momentos que vocês têm dúvida. Eu já disse para vocês no início da aula que quem passa no concurso público não é quem estuda mais, mas sim quem acerta mais questões. Então, o foco dessa aula é ajudar vocês a acertar mais questões. Lembrem, ninguém estuda para ser professor de português, de direito e de matemática. Vocês estudam para o concurso para acertar mais questões. Então, a primeira técnica que eu passo para vocês é o seguinte: a proximidade. Essa técnica aqui, na verdade, ela funciona mais na questão de matemática. Mas vejam que dica valiosa aqui, que pode ajudar vocês, principalmente na prova de exatas. Como eu falava nas aulas anteriores, toda banca ela tem um padrão. E geralmente o padrão das bancas, quando você vai fazer um cálculo lá, estou falando aqui da primeira, ó, quando você vai resolver um cálculo e aquele cálculo da próxima ali, você errou algum sinal, alguma coisa, e tem essas opções, letra A 10, B 8,8, C 8,7, D 7, geralmente, quando vocês têm aqui duas opções próximas, geralmente a probabilidade dessa letra B e a letra C estar certa, ela é bem maior. E qual é a vantagem de saber disso? Quando você pegar extremidades, um número bem maior ou um número bem menor, nesse caso daqui, se você pudesse chutar, você não sabe qual é a correta. B e C. Percebam aqui que falando de matemática, se a gente tem 4 opções, que geralmente são 5, né? Cada opção de 5, vocês têm 20% de poder acertar. Ok? Presta atenção nisso. Mas eu botei aqui até a letra D, poderia ser até a letra E. Se vocês conseguem excluir a letra A e a letra D, de 25% de cada opção, vocês agora terão 50% de acerto. Ou seja, se vocês tinham 25% de acertar em 4 opções, agora vocês têm 50% de chance de acertar. E isso daqui é para ser utilizado quando vocês não sabem a resposta correta. Lembrem, nem sempre vocês vão saber aquela resposta, aquele assunto que você estudou. Então, pega essa dica. Fez um cálculo, deu um valor próximo. Digamos que você fez aqui, deu lá 8,9, por exemplo, ou deu 9. Está errado o seu cálculo, mas você sabe que está mais próximo ali entre 8,8 ou 8,7, porque geralmente o padrão da banca é tentar lhe confundir. Então, eles colocam valores próximos, sempre vai ter questão. Uma opção vai ser um valor absurdo, que você vai dizer aqui não tem como, outro absurdo para menos, e outras questões ali que estão próximas. E isso, preste atenção na dica que eu vou dizer para vocês. A partir do momento que vocês eliminam as opções, seu cérebro ele começa a trabalhar de forma específica. Então, é melhor seu cérebro trabalhar entre duas opções, B e C, do que ele ficar trabalhando nas 4 ou 5. Será que é 10? Será que é 7? Será que é 8,7, 8,8? Então, a melhor forma de você responder questões é eliminando opções. Tá certo, pessoal? Então, se vocês fossem responder aqui, já eliminaria A e já eliminaria B, ou a letra D. E aí vocês acabariam na dúvida entre 8,8 e 8,7. Lembrando, aqui é para utilizar se você não soubesse a resposta. Alguém tem alguma dúvida sobre essa primeira aqui, a proximidade?
Foi bem simples, foi bem objetivo aqui essa primeira. Escrevam aí no chat, já que vocês não respondem. Se todo mundo entendeu aí, escreva assim, ok, para eu entender. Vamos para a segunda opção. Isso daqui, pessoal, é para vocês anotarem, para vocês colocarem lá, tá certo? Quando vocês forem responder questões lá. Vamos lá. Segunda opção. Quando vocês vão responder questões, lembra dos padrões da banca, tá certo? Quando você viu lá as opções e você não sabe qual é a resposta correta, fique muito atento às oposições, tá certo? E aqui eu vou trazer para vocês algo que é um conhecimento de mundo. Por exemplo, quando eu falo aqui oposição e eu trago essas 4 opções, eu quero que vocês digitem aí no chat quais as opções que são opostas. Ou seja, vocês vão colocar CA e C, A e B, A e D, D e C, B e C. Escrevam aí no chat as letras que são opostas. Se CA e B, A e C, A e D, CB, BD. Coloquem aí no chat quais são as opções opostas. Para quem não sabe, opostas é o contrário. No caso, doce, salgado, coisa desse tipo. Vai lá, escreve aí no chat. Só uma pessoa escreveu. A ideia é vocês interagirem. Vamos lá. Ítala colocou aí A e B. Vamos lá. Bento, B e C. Bora, escreve. A hora de errar é agora. Quais das opções são opostas aí? Ou seja, uma contrária à outra. Por exemplo, se é doce, salgado, coisas desse tipo. Vamos lá. C e D, A e D. E aí, pessoal? Quais são as opostas aí? A e B. A e B, Antônio. Vamos lá. Pessoal, quem errou, não se preocupe. Pelo menos está fazendo aqui, ó. Quando eu falo de oposição, vejam por que as pessoas erram as questões. Eu acabei de dizer que essa parte aqui é sobre oposição. Oposição é doce, salgado, rico e pobre, alto e baixo, tá certo? Branco, preto, se a gente poderia dizer assim. Então, se eu coloco aqui, a opção seria a letra A e a letra B. São as opções que estão sendo aqui opostas. Tá certo, pessoal? Veja, se eu falo que Bill Gates é brasileiro e eu falo que Bill Gates nasceu na China, não necessariamente elas seriam opostas aqui. Brasileiro, você poderia colocar aqui, sei lá, nasceu na Argentina, porque a gente sabe contexto de mundo. Agora perceba, eu fiquei nas duas dúvidas aqui, entre a A e a B. Agora eu preciso de um contexto de mundo. Quem sabe quem é Bill Gates, eles provavelmente saberiam aqui qual seria a resposta. Mas mesmo sem saber qual é a pergunta aqui, respondam aí no chat. Qual é a resposta correta dessa segunda questão aqui? É a letra A, Bill Gates é rico, ou Bill Gates é pobre? Só vai saber responder aqui quem conhece quem é Bill Gates. Ou seja, aqui é uma questão de atualidades que caiu lá na prova de vocês. Todos colocaram letra A. Por que colocaram letra A? Porque todo mundo sabe quem é Bill Gates. Mas vejam aqui, quem não sabe quem é Bill Gates, pelo menos se utilizasse dessa técnica de oposição, ela ficaria com 50% de chance. Por quê? Porque ela iria eliminar aqui a letra C e a letra D. Pessoal, não negligencie essas técnicas que eu estou passando para vocês. Isso daqui não é besteira. Prova de concurso público não adianta. Vocês não vão memorizar todo o conteúdo que vocês estudam. Isso daí é dodice. Pare de pensar
que vocês vão ficar professores de português, de direito, de matemática, vocês não vão. É por isso que eu sempre luto para que vocês tenham um conteúdo enxuto, direto ao ponto, sem muita 9 horas. Vocês só vão aprender fazendo questões. E essas dicas que eu estou passando para vocês são dicas de campo de batalha. São questões que eu vi lá de proximidade, questões de oposição. E a terceira opção aqui que eu vou passar para vocês são os elementos que se repetem. Inclusive, eu utilizo isso daqui até nas provas da faculdade. Percebam aqui, eu quero que vocês... Vander Cleison, quer falar alguma coisa, Vander Cleison? Quer fazer alguma pergunta? Fazer alguma pergunta? Tá no mudo. Qualquer coisa você escreva no chat. Escreva pelo chat que eu leio e depois respondo, beleza? Vocês vão me responder agora, pessoal, essa terceira Beleza. questão. Essa terceira questão vocês vão me responder daqui a pouco. Vejam, ó. E eu quero ver quem que vai acertar. Aqui vai precisar, eu quero que vocês leiam as opções A, B, C e D e coloquem aí no chat primeiro qual é o personagem que mais se repete ou que pelo menos está na maioria das opções. Coloquem aí qual é o personagem, só não tem um não, tem mais de um, que se repete mais aí nas opções. Escrevam aí o nome do personagem. É o Batman, Lanterna Verde, Robin, Homem-Aranha, Coringa, Mulher Maravilha. Escrevam aí quais são os personagens que mais se repetem. Coloquem aí no chat, vai lá. Inclusive, isso daqui cai muito nas provas da faculdade e eu utilizo muito para poder responder minhas questões da faculdade. Vamos lá, escrevam aí quais são os personagens que mais se repetem aí. Vai lá. O Batman e o Robin. Batman e Robin, alguém tem mais alguma coisa a colocar aí, além do Batman e o Robin? O Batman e o Robin, será que é o que mais se repete? Batman, Coringa e Robin. Vamos ver quantas vezes o Coringa aparece. Coringa, 3 vezes. Muito bem. Batman, Coringa e Robin. Vamos lá. Agora nós vamos achar a questão que está de forma correta e a gente vai precisar também de um contexto de mundo. Lembrem, Bill Gates acertou aqui quem sabia quem era Bill Gates. E aqui a gente vai precisar também de um pouco de contexto de mundo. Tá certo, pessoal? Por isso que é interessante vocês lerem, vocês verem notícia, mas não aquelas notícias que fica passando em cidade alerta, só falando coisa de morte e uma ruma de coisa. São notícias de mundo. Saber o que está acontecendo no mundo, as novidades, para que possam ser desenvolvidas. Então, vamos lá. Eu falei para vocês que era para utilizar a opção que se repetia mais. Teve gente que colocou que os que se repetiam mais eram o Batman, o Coringa e Robin. Mas aí eu pergunto a vocês, quem assistia aqui esses desenhos, a gente vai ter que começar a ver uma lógica aqui, tá certo? Quem viu aqui, por exemplo, a letra A, Batman, Lanterna Verde e Robin. Na Liga da Justiça, pelo menos quem assistiu aqui, via que tinha um Batman, Lanterna Verde, mas pelo menos o Robin, pelo menos quando eu assisti no canal 50, ele não aparecia, a não ser que fosse num episódio lá bem especial. Batman, Homem-Aranha. A gente sabe que o Homem-Aranha já não faz parte aqui desse conjunto. Percebam, pessoal, que eu estou começando a fazer eliminações, tá certo? Vocês têm que trabalhar com eliminações. A técnica mais eficiente na prova de um concurso público não é de cara você identificar a certa, mas é você eliminar as erradas. Essa dica é importante. Não vá procurando primeiro qual é a certa.
Saia das questões procurando quais são as erradas. Anotem isso daí. Para responder, procure as erradas. Vamos lá na letra C. Coringa, Robin e Homem de Ferro. Homem de Ferro aqui também não tem nada a ver, tá certo? Perceba, primeiro a gente viu as quais se repetem e depois a gente vai para a ideia de contexto, tá certo? Conhecimento de mundo. Prova de concurso vai exigir de vocês também conhecimento de mundo. Letra D, Batman, Robin e Coringa. Para quem acompanha aqui os desenhos, sabe que faz sentido, né? Então vamos lá, voltando aqui um pouco, essa parte aqui de vocês encontrarem os elementos, vejam que aqui se repete Batman, Robin e Coringa. E aqui também eles têm um sentido, não é nada aleatório, tá certo, pessoal? Então aqui vocês teriam que saber que o Robin é o parceiro do Batman e o Coringa era o vilão aqui do Batman. Então isso daqui, por incrível que pareça, serve até para quem faz faculdade. Eu mesmo utilizo aí nas minhas provas de faculdade, quando eu vou responder lá, principalmente as questões lá de Constituição, quando eles repetem lá os fundamentos. Tá certo? A quarta opção aqui é para vocês terem um pequeno cuidado com a letra A. Não quer dizer que as opções da letra A estão todas erradas, não. Mas, geralmente, a letra A, eles vão colocar uma coisa bem bonita na letra A, para quando vocês lerem, vocês já pensarem que é a opção correta. Então, ligue o alerta. Sempre que vocês forem ler, jamais marque a letra A de início. Leia a letra A, leia a letra B, C, D e E. Não pense lá, é a letra A e já marque. Não façam isso. Por mais que você ache que já é a letra A, se tiver lá nas opções 2 mais 2 e a letra A 4, desconfie. Veja qual é a letra B, veja qual é a letra C, veja qual é a letra D e veja qual é a letra E. Essa daqui é bem simples, tá certo? Quinta questão. Texto longo em leis. Aqui tem uma grande dica para quem vai fazer prova aí, que exige o direito constitucional e penal. Sempre que tem um texto de lei, pegue aqueles textos que estão mais explicados, aqueles textos que têm mais informações. Por quê? Porque eles terão ali mais detalhes. Vamos lá, essa quinta questão aqui. Quando vocês forem ver questões de constitucional, penal, se atentem aos mais detalhes que tiver das leis. Ou seja, vai ter lá as opções A, B, C, D, E. Então, observem aquelas que têm mais detalhes, aquelas que estão mais próximas daquilo que você leu. E a mesma coisa na sexta opção aqui, que são os textos curtos. Sempre que você vê textos longos, procure maiores detalhes. Quando você vê textos curtos, veja qual é a mais objetiva. Resumindo, viu que todas as opções são longas, procure mais detalhes. Viu que o texto é curto, veja qual é a mais objetiva. Só que essa sétima daqui, pessoal, é uma das mais importantes aqui, ó. Essa eu digo que é a principal opção para vocês acertarem questões. Palavras absolutas e palavras excludentes. Sempre que vocês ouvirem, lerem, na verdade, né? Essas palavras aqui, de modo nenhum, obrigatoriamente, unicamente, exclusivamente, tão somente,
em tempo algum, todos, somente, jamais, pode ter certeza que 90% das opções, essas questões estarão erradas. Então, eu quero que vocês respondam aí, botem qual é a opção que está certa. A, B, C, D e E. Qual estaria correta que não está utilizando uma dessas frases aqui ou parecidas? Leiam e coloquem aí no chat. Entre A, B, C, D, E. Coloquem aí. Vamos lá, é para todos colocarem, viu? A hora de errar é agora. Essa daqui é uma das dicas principais. Só Bento e Rodrigo foi. Vamos lá, todos têm que digitar uma letra aí. Vamos lá. Olha, pessoal, essa dica daqui, ela é muito importante, ó. Vamos lá para essas palavras daqui. Todo concurseiro tem que saber isso daqui para poder acertar uma questão, ó. Sempre que vocês virem essas palavras aqui, nenhum, peraí, nenhum, ó, nenhum, todos, somente, jamais. Se vocês souberem essas dicas daqui, vocês já vão matar pelo menos 20% das provas de concurso público. Sempre que vocês verem questões que são aí, como é que eu posso falar? De formas absolutas, todos, nenhum, tanto absolutos como excludentes. Sempre que vocês verem na opção, essas daqui, podem ter certeza que provavelmente ela estará errada. Se vocês verem isso daqui, ó, de modo nenhum, obrigatoriamente, unicamente, em tempo algum, todo, somente, jamais, essas questões estarão erradas. Prestem atenção aqui. Nenhum seriado da Netflix é alemão. A gente tem seriado alemão. Todos os atores de Narcos são japoneses. Olha, veja, nenhum, todos, somente, jamais. Então, o que é que vocês têm que procurar nas opções? Palavras um pouco genéricas. Você pode assistir Friends somente na Netflix? Também não, né, pessoal? Veja essa palavra somente. Olha aqui uma opção genérica. Alguns. Aqui, ó. Alguns seriados da Netflix são brasileiros. São todos brasileiros? Não. Apenas alguns. Essa opção daqui é a primeira opção quando eu vou ler uma questão de concurso público que eu saio procurando. Eu saio procurando essas palavras aqui, ó. Nenhum. Então, já vou na opção. Se tiver nenhum, jamais, todos, somente, exclusivamente, obrigatoriamente, unicamente, eu já saio procurando grifo que eu sei que aquela opção provavelmente estará errada. Essa dica daqui ela é muito importante. Pelo menos 20% da prova de vocês poderá ser eliminada as opções só com essa dica daqui. Alguém aqui já utilizava essa dica? Porque ela é uma dica muito simples aqui. E se você é concurseiro, você já deveria saber. Quem já utilizava essa técnica daqui, coloque aí. Escreva eu, ok, ou sim. Alguém já utilizava essa técnica? Ninguém utilizava? Ah, Lucas já utilizava. Muito bem, Lucas. Essa técnica daqui, ela é básica, pessoal. Básica. Rian e Lucas.
Ítala também. Pronto. Quem não utilizava, comece a utilizar. Que ela é uma dica muito importante. Leu a questão, comece a procurar esse tipo de palavras que são absolutas ou excludentes. E por fim, pessoal, vamos para a nossa oitava aqui, que são os assuntos estranhos. Como assim assuntos estranhos? Se você estudou aquela disciplina, você provavelmente vai saber o contexto. Veja, você não vai gravar tudo do conteúdo. Não estude pensando que você vai ficar o bom do português, o bom da matemática. Você não vai. Você tem que estudar para acertar mais questões. Como é que vai acertar mais questões? Na aula anterior, a gente viu lá. Emocional, compreensão e conteúdo. Se você tem conteúdo, mas você não sabe interpretar, você não vai acertar a questão. Aqui, mesmo sem vocês saberem qual é a pergunta, me digam das opções aqui, qual é que está certa aqui, pessoal. Coloquem aí no chat. Vamos lá. O dever de todo cidadão é torturar seu semelhante? Tem que ser doido aqui, né? Deixa eu botar aqui um maisinho aqui. Qual é a opção correta, pessoal? Aí. Vão colocando. Coloquem no chat qual é a opção correta aí. Qual é a opção correta? Vão colocando aí. Não é possível que vocês vão errar essa daqui, viu? Letra C, C, C. Perceba que eu nem fiz uma pergunta. Aqui é só vocês utilizando lógica, certo? O dever de todo cidadão é torturar. Olha, quando vocês verem essa palavra torturar, bater, não sei o quê, tenha medo dessas palavras. Todos devem que é subordinar, né? Subordinar autoridades, forma alguma, né, pessoal? Bem lógico isso daqui, ó. E isso daqui são coisas que caem na prova do concurso público. Todo cidadão tem direito ao voto. Ó. Todo cidadão tem direito ao transporte público gratuito. Quem pega ônibus aqui, pessoal, paga ou não paga? Paga, né? Nenhum cidadão brasileiro será preso. Esse nenhum aqui, ó, lembra lá do nenhum? A gente já pode excluir aqui, ó. Todo cidadão tem direito ao voto. Vejam, se você é cidadão, existe um pré-requisito para você ser cidadão. Quem é o cidadão? Aquele que está em pleno gozo dos seus direitos de votar e poder ser votado. Tá certo? Olha, falar aqui. Danilo falou, o voto é depois de 16 anos. Eu aprendi em direito constitucional, quem falou foi o professor, tá certo? Pesquisem aí. As crianças e os jovens que não votam não são considerados cidadãos. Durmam com a piada dessa. Na minha aula de direito constitucional, o professor falou. Por exemplo, meus alunos, né, da escola, não são considerados cidadãos. Tá certo, pessoal? Quem é um cidadão aí? É aquela pessoa que está em pleno gozo dos seus direitos, que podem votar e serem votados. Aquelas pessoas que perdem o direito não é considerado aí cidadão. A gente pode tirar até a prova dos 9. Quem falou isso foi o professor de constitucional na faculdade. Então, uma criança, ela não é considerada uma cidadã, tá certo? Para ela ser cidadã, ela teria que ter essa capacidade aí de voto e de ser votada. Isso daí foi falado pelo meu professor de Constituição. Alguém tem alguma coisa a falar sobre isso daí? Alguém discorda, na verdade, sobre isso daí? Quem já sabia disso daí? Sobre a parte do cidadão? Que uma criança ela não é considerada uma cidadã. Quem sabia disso daí? Rian já sabia. Tudo bem, Rian. Rian tá o ninja aí. Então, pessoal, prestem atenção nisso. Se a pessoa ela é cidadã, ela tem direito ao voto, tá certo?
Danilo, estou sabendo agora. Eu fiz a prova do concurso público sem saber disso. Eu vim aprender isso daqui na faculdade. Beleza? Eu fiz a prova da PM, olha, nem sabia que só era cidadão quem podia votar lá e ser votado. Pessoal, fechando essa parte aqui da aula de hoje, essas dicas aqui que eu passo para vocês, as principais, essa sétima aqui, fiquem atentos. O olho de vocês, pega essa dica. Quando vocês forem responder provas, simulado e questões, o olho de vocês tem que estar treinados a achar as opções incorretas. A maioria das pessoas ficam procurando de cara a opção correta. Como é que eu respondo as questões? Eu saio procurando as incorretas. Como é que eu acho as incorretas? Pegando palavras-chave. Nenhum, todo, somente, jamais, unicamente, exclusivamente. Eu fico prestando atenção nas palavras que mais se repetem. Eu pego aquelas opções que estão mais próximas, quando é uma exata. Eu pego as opções opostas. Geralmente, se eu vejo que uma está totalmente oposta à outra, provavelmente uma daquelas não está certa. Então, a partir de hoje, vocês, quando forem fazer provas, peguem essa dica. Não saiam procurando a resposta correta. Saiam eliminando as opções que podem estar erradas. Essa é a maior dica da aula de hoje. Não procure a questão certa. Procure as opções erradas. Elimine as opções erradas. E aí você vai ficar entre uma, duas ou três opções para vocês responderem. Beleza? Eu vou terminar aqui essa parte da gravação e aí eu vou tirar as dúvidas de vocês, de quem tiver. Tá certo?